Eu vou, em nome, glória a Deus, shalom, shalom. É um privilégio, uma honra estar aqui para compartilhar aquilo que Deus tem colocado em nosso espírito e tem conquistado a nossa alma, não é? Para apresentarmos algo aí que o Senhor tem feito, quer fazer, os planos e os propósitos eternos do Senhor. Então, eu agradeço ao nosso apóstolo, Éder Gregório, por ter nos permitido essa oportunidade de sermos honrados aí pelo Senhor para trazer uma palavra de acordo com o seu coração. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós cremos no mover e no agir do Teu Espírito Santo. Tu és o Deus que trabalha a nosso favor, o Deus que trabalha para todo quem te espera. Nós esperamos em ti, nas tuas mãos de graça, de misericórdia, de favor. E esperamos também que o teu semblante, o teu rosto poderoso, santo, bendito, a luz do teu rosto, a radiância de Deus, preparada sim para esse mês, esteja sobre nós, Pai. Tu venhas com este manto de cura, esse manto de liberações a nosso favor, porque cremos que teu amor, ó Pai querido, com o qual tu nos amaste primeiro, está operando a nosso favor e operará por toda a eternidade, porque tudo passará. Ah, Pai querido, mas o teu amor não passará. Passará a fé, passará a esperança, mas o teu amor não passará. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, amados? Nós queremos compartilhar aquilo que o Senhor tem derramado aí no nosso espírito, né, em nossas vidas, para que estejamos neste lugar de cura que o Senhor tem nos oferecido. Estamos trabalhando nos tempos e nas estações que o Senhor tem preparado para nós. Muito alegra o meu espírito ao observar que temos um Deus que quer uma caminhada de ascendência a nosso favor, de fé em fé, de glória em glória, e mostrando para nós quais são os tempos preparados, os tempos determinados para que andemos neste lugar de vitória. Deus não é um Deus que preparou derrotas para nós, não, muito pelo contrário. Ele preparou todo o recurso celestial, inclusive o seu filho, para trazer um favor que nos é imerecido, mas que nós possamos receber esse favor de forma sábia, inteligente, cheia de conhecimento, de sabedoria mesmo, da parte de Deus, o conselho, a fortaleza, a menorá do Senhor a nosso favor. Então, ele tem procurado, dentro da sua sabedoria eterna, estabelecer as estações do ano, primavera, estamos em primavera. E o que isso quer dizer para nós que estamos com os nossos olhos postos no Cristo vivo? Quer dizer que há uma estação em que podemos ser semeados e colher depois. Quer dizer que nós estamos na época do bom perfume de Cristo. Quer dizer que nós entramos no lugar de adoração e a adoração que nós prestamos ao nosso Deus nos modifica. Quer dizer que o Senhor tem preparado para nós o louvor, o Judá de Deus, para que nós entremos neste lugar onde nós possamos celebrar ao Senhor e aquilo que são os princípios eternos da palavra dele, faça uma mudança profunda em nós. Nós estamos num lugar onde ele quer nos equipar, adestrar as nossas mãos para a peleja, porque assim como o Judá é um tempo de adoração, as nossas mãos podem ser adestradas para a guerra, porque ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Deus que vem para nos curar da nossa mentalidade de escravos. Escravos não têm direito a nada, escravo não deixa herança, escravo está aprisionado num ciclo de repetição de produtividade que é roubada pelo adversário. Alguém vem e se assenhora da minha produtividade, da tua produtividade. Mas o Senhor está falando para mim, para você, olha, eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor teu Deus particular que opera prodígios, maravilhas e sinais. E como você vai querer desenvolver esse relacionamento comigo? Como você vai querer entrar na minha presença? Você vai querer ficar como o povo que saíra ali da presença dos egípcios, que foram tirados da terra ali, da terra do Egito e da casa da servidão? Você vai querer continuar em qual habitação? Em qual casa você quer habitar? Na casa da liberdade, onde a palavra se transforma uma casa para você e você habita poderosamente, ainda que em fragilidade, você habita poderosamente nesse lugar, ou você quer continuar na casa da escravidão, a qual Satanás, seus demônios, a carne, a natureza adâmica preparou para você? É um convite de Deus, suba. E conforme eu fui aprendendo tempos e estações aí na liderança do Espírito Santo e do nosso apóstolo Éder Gregório, como foi bom conhecer um Deus que tem dado tanta provisão à tua igreja. Ele não deixou nada de fora, porque é uma promessa, junto com o meu filho Jesus, eu te dou todas as outras coisas. Então, a partir disso, ele começa uma caminhada de conquistas para nós, e jamais ele parou de permitir uma caminhada de conquista para nós.
Sempre há um caminho crescente, ele não quer que seja interrompido o nosso fluxo de crescimento. Então, o Senhor vai falar para nós, Judá, aprende a guerra, eu quero que você entre em Iar, porque eu quero te curar. Se você entra na adoração, o meu semblante desce sobre você, e você vai ser esquadrinhado pelo meu espírito, e meu espírito começa a trazer para você quais são os estatutos e as ordenanças. Veja que em Êxodo, capítulo 15, o Senhor fala, olha, eu levei vocês para este lugar aqui de Mara, para provar vocês, e nesse momento eu dou estatuto e ordenança para você. A ordenança é uma palavra em hebraico que quer dizer assentado para julgar. Eu estou olhando o coração de vocês, olhei como vocês se comportaram agora nas águas amargas, mas eu estou falando que se vocês prestarem atenção naquilo que eu dou agora, como estatuto, que é a maneira que o meu reino funciona e pensa, você vai ser abençoado. Eu vou te sarar. Nenhuma das coisas que vieram sobre os egípcios virão sobre vocês, porque eu sou o Senhor que estou comprometido com a tua salvação. Então, isso alegra o meu coração, me traz muitos afetos para com o Senhor meu Deus. Por quê? Porque eu vejo que Ele é um Deus zeloso de mim. Ele não preparou uma salvação onde eu posso desfrutar do céu só lá nas regiões celestiais quando tudo passar. Não. Ele prepara para mim uma mesa na presença dos meus adversários, me trata como uma ovelha até eu ter uma certa estatura, até eu ter um pouco mais de força. Ele fala: agora eu preparo uma mesa para você na presença dos teus adversários. O teu cálice vai transbordar. Eu te levanto por filho. Eu te levanto por aquele que tem governo e autoridade, porque essa é a minha versão, essa é a minha cultura, esse é o meu domínio sobre a terra. Os céus dos céus são os céus do Senhor, mas a terra eu dou aos filhos dos homens, e eu faço parte, você faz parte dos filhos que foram comprados pelo sangue de Jesus. E aí ele vem, e eu quero que seja extirpada uma mentalidade que te governa na terra. Só há dois formadores de cultura, só dois. Ou a cultura é preparada no ambiente de culto a Satanás, ou a cultura é preparada no ambiente de culto ao Deus Todo-Poderoso. E aí está a nossa batalha. O nosso espírito já está no céu, com a cultura do céu, absorvendo aquilo que é celestial, divino, poderoso e que traz cura. Mas a nossa alma ainda está orbitando naquele lugar kairos, onde o adversário vai tomando a nossa alma e vai nos prendendo nas suas casinhas, nas suas habitações de trevas, e o nosso corpo circula aqui na Terra. Então, veja que a alma é um objeto de disputa do reino dos céus e o império das trevas, mas o Senhor está falando, se a tua alma der crédito àquilo que eu faço para você no céu, aquilo que é colocado aqui na terra vai ser subjugado. Então, ele prepara para nós as janelas de bênção em Jesus Cristo, para que entremos nela, tempos e estações, onde a eternidade do nosso Cristo está manifestada, as portas estão abertas, entramos por Cristo e começamos a pegar nos armários de Deus aquilo que Ele tem deixado para nós, como povo, como filhos, e ali nós vamos nos alegrando no Senhor, porque entramos neste lugar de descanso. Ele é o nosso descanso, ele é o sábado de Deus, o nosso descanso todo-poderoso, que veio para nos amar com o amor eterno, com as cordas de benignidade nos atraindo, e não querendo que nós tenhamos falta de nada. O apóstolo pregou esses dias que na Bíblia, acho que é a Peshita, não sei qual foi que ele falou, na Vulgata, fala: o Senhor me domina, não tenho falta de nada. Então, Deus está esperando que nós entremos nesse lugar de domínio, e a partir disso, ele entra ali em Elim, que é um lugar de fontes, não é? Eu pesquisei aqui um lugar de fontes, de ramo, de força, de ajuda. Então, o Senhor está estabelecendo um lugar ali para aquele povo. Na primeira prova que veio, no primeiro teste, na primeira análise que Deus estava fazendo no coração daquele povo, ele estabeleceu aquele povo lá em Elim, ele falou: te dei decretos, te dei estatutos. Agora, o próximo lugar onde vocês vão repousar é um lugar de força e de ajuda. Vocês recebem isso da minha parte? Vocês entendem que eu amo vocês? Vocês entendem que eu coloquei vocês debaixo de... Aqui fala a palavra de Deus, aqui ele fala de tamareiras, não é? Aqui vamos lá, e disse o Senhor: se ouvirdes atentamente, então chegaram a Elim, no versículo 27 do capítulo 15 de Êxodo, e vocês chegaram a Elim, onde há 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Então o Senhor fez um teste, vamos ver como o meu povo reage. Águas amargas, não tem água, 3 dias. Águas amargas, então onde está a nossa provisão? Entram pela murmuração, aí Deus fala: olha, já que vocês, é o primeiro teste que eu estou fazendo, vou ensiná-los, não vou cobrá-los antes de ensiná-los, porque Deus procede dessa maneira.
Ele não vai trazer uma cobrança para nós antes de nos ensinar. Agora, depois que você é ensinado, aí não dá para mais termos o mesmo comportamento que esse povo fez diante do Senhor. Um comportamento de rebelião, rebeldia, incredulidade, mas 9 vezes diante do Senhor, que já tinha ensinado para eles que ele era o Senhor que iria sará-los. E às vezes nós estamos com esse tipo de manifestação. Deus está falando, eu amo você, coloquei você em lugar de provisão, preparei fontes, fonte de ajuda, preparei lugar de descanso, preparei a água, a inha, a fonte que jorra. Eu preparei a palmeira, que se você olhar no hebraico, são as tamareiras, que têm frutos bons, frutos que trazem prosperidade, que são coisas que podem ser negociadas, tem o mel da tamareira, tem muita coisa que a tamareira pode produzir, e Deus falou, coloco você neste lugar de abundância. E aí nós entramos naquela parte da murmuração, e nos esquecemos o que Deus faz ali naquele primeiro combate com a nossa alma, que precisa ser conquistada. Mas Deus, ele é indesistível. Ele é indesistível. Ele fala, eu vou dar um jeito nesse povo, até que eles entendam quem eu sou. Mas, infelizmente, depois de 9 vezes mais a água amarga, eles provam o Senhor e aí são sentenciados para que andem mais 40 anos no deserto. E só a próxima geração é que pôde entrar na terra que o Senhor havia prometido para eles, terra que mana leite e mel. E o Senhor, ele quer evitar que nesse tempo da primavera, onde tanta coisa pode se achegar a nós e nós recolhermos o nosso celeiro espiritual, ele quer que nós venhamos a não ter a derrota daqueles que caíram prostrados no deserto, porque foram exemplos de incredulidade e emenda do nosso Deus. Veja que esses dias eu fui fazer uma pesquisa que era a rebelião que o povo cometeu ali, que Deus vem sentenciando e falando, Moisés, esse povo por 10 vezes me tentou. E aí Moisés entrou, e aí 5 vezes o povo entra por um caminho de murmuração. Não perceberam que a primeira vez que murmuraram, Deus já falou para eles, não, filhos, eu estou ensinando para vocês. E eu sou um Deus de provisão, e eu quero trazer cura, eu sou o Senhor que te sara. E qual era a mentalidade que Deus queria sarar? A mentalidade da casa da servidão, da casa da escravidão. Porque Deus, quando chamou aquele povo para sair do Egito, ele falou, as minhas hostes, meu exército, um povo de propriedade particular. É assim que eu os vejo, não os vejo como gafanhotos, e como você e eu temos nos visto nessa temporada. Quem é que você permite gerenciar o teu pensamento, a tua emoção, a tua vontade, a tua decisão? Quem é que está nas estruturas de raciocínio que nós formamos a respeito das culturas que recebemos do mundo? Estamos preparados para abrir mão delas? Será que o Senhor vai ter que usar? E eu creio que o Senhor está usando nessa temporada, temos pregado sobre isso, a respeito da estaca de Jael, que é a cabra montesa, montesina. Sim, estruturas de raciocínio, irmã Rosa. Será que o Senhor, ele vai nos chamar para este lugar a respeito da ordem de batalha que existe contra a nossa mente, e ele vai falar, toma a estaca nas tuas mãos, porque a estaca é a vave de Deus, é o prego, é o pino que te prega a cruz do Calvário, para que você ande na morte que Cristo obteve e passe pela morte e entre no caminho de ressurreição. Será que Deus não vai querer que nós executemos juízo contra a mentalidade de um povo que mantinha lá em Juízes, capítulo 4, Débora, Baraque, Jabim, Azor, a cidade, né, a nação que comandava a guerra contra o povo de Deus? Será que Deus não vai nos levantar por cabras monteses que andam naqueles lugares altos para pegar uma estaca e um martelo que esmiuça a pedra dos nossos raciocínios, as fortalezas, para que nós tenhamos liberdade? O que você acha? O que eu acho? Qual é a expectativa que temos no nosso Deus? O seu Deus é grande ou é um Deus diminuto? Ou ele é um Deus grande ou é um Deus comparado à nossa mentalidade? Veja que quando Deus falou para Pedro, Pedro, vá lá lançar as redes, porque eu tenho algo a teu favor, ainda que Pedro não soubesse disso, não é? Porque Deus é Deus de surpresa para nós. Pedro viu aqueles meninos lá lançando as redes e daqui a pouco lavando as redes, não havia nada. Ei, quantas vezes você colocou o teu barquinho à disposição do reino, foi lá no meio do mar e apresentou ali um instrumento para a amplificação da voz de Deus? Deus executou ali. Você e eu fizemos alguma coisa diante de Deus.
E aí depois Jesus vem e atraca o barquinho no mar ali, na areia, e ele não vai embora. Ele viu aquilo que estava acontecendo com Pedro e aqueles amigos de Pedro. E ele percebeu que a rede deles estava vazia. Então, às vezes, nós achamos que o nosso Deus é tão injusto que, mesmo vendo o nosso particular vazio, ele vai sair e não vai dar conta daquilo que nós oferecemos para ele. Será que teu Deus, o meu Deus, é tão miserável assim que se esqueceu das obras que fizemos para ele com o coração sincero? Será que Deus é tão miserável assim que ele vai querer que você e eu andemos numa rota de derrota uma vida inteira, 20 anos, 30 anos, 40 anos, sem nunca apresentar uma solução decente ao nosso problema? Que Deus é esse? Que imagem maldita que é essa que Satanás colocou no teu coração e no meu coração? Por quanto tempo andei escravizada diante de um Deus que só me batia? Graças a Deus pela vida do nosso apóstolo. Falou para mim, filha, você tem problemas com a paternidade de Deus. A figura masculina te foi muito prejudicial. Vá mergulhar no amor de Deus. E agora eu tenho uma visão restaurada de quem é o meu Deus. Me ama, oh, Allah. Oh, meu Deus cuida de mim. Meu Deus me provê. Meu Deus quer que eu viva uma vida de miséria. Ele quer curar. Eu sou o Senhor que te sara. E aí ele me levou para um lugar onde eu comecei a me banhar nas muitas águas, no lugar da fonte, Eli, lugar de ajuda, descanso, no lugar onde a fonte que o Senhor tinha para mim, 12 fontes, fonte de governo. Ele começou a vir e tratar comigo a palmeira lá, a tamareira, que tem mel, que traz riqueza, é fonte de economia e tudo mais que o Senhor tem nessa tamareira. E o Senhor foi trazendo para mim e continua trazendo, porque ainda há reformas, ainda há restaurações, tira a palavra reforma, as restaurações Deus precisa fazer na minha alma, mandando a glória de Deus para que meu espírito seja liberado com poder, a fonte das muitas águas que estão dentro de mim precisa estar passando por um cano limpo. E aí eu preciso me voltar para aquilo que Deus tem para mim e aquilo que Ele quer executar. Voltando a Pedro, quando Pedro se manifesta ali e vai e fala para Deus, Deus, tá bom, emprestei o barco, né? Tudo bem. Aí o senhor quer que eu lance as redes? Diz que a noite inteira eu tenho uma experiência já. Talvez as redes que estão dentro da tua mente, da minha mente, já tenham uma experiência de fracasso. Mas nós apresentamos algo diante de Deus de trabalho, com o coração quebrantado, contrito, e falamos para Deus, estou produzindo para ti. E aí Deus fala, tá bom, Pedro, eu sei que você não pegou nada e a tua experiência falhou, mas eu quero fazer algo novo. Acredita na minha palavra? E Pedro falou, sobre a tua palavra, eu lanço. Sob a tua palavra, debaixo da tua palavra, eu lanço a minha rede. E olha que coisa tremenda. Pedro puxou ali as redes, teve que chamar outros para levantar o peso daquilo que Deus deu com abundância. Ah, que coisa tremenda. Sabe o que Deus estava fazendo? Trazendo uma nova visão para Pedro de quem é Deus verdadeiramente. Trazendo um entendimento que não podemos rebaixar a Deus nos nossos limites de experiências de fracasso, de derrota, de decepção, de traição. O Senhor estava falando para Pedro, Pedro, eu sou maior do que isso. E Pedro falou, afasta-te de mim, sou um homem pecador. Sabe por que Pedro falou isso? Porque ele entendeu que a visão dele era pequena. Ele entendeu que a visão dele estava distorcida de quem era Deus. E hoje, talvez, na tua vida, na minha vida, seja um tempo de nós nos arrependermos por uma visão tão pequena de quem é Deus a nosso favor. Achamos que aquele versículo que está ali na palavra, lá em Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? É mentiroso. De alguma maneira, Deus tornou isso uma verdade dentro de mim e de você, e essa mentalidade está nos corroendo. E quando nos levantamos para fazer algo para Deus, o nosso coração nos acusa e nós não conseguimos fazer nada. Como fala lá em João, teu coração não te acusa. Você pede o que você quer e o Senhor vai te ouvir. Então, o Senhor hoje quer mudar esse conceito de que Satanás, seus demônios, o mundo, a nossa carne, a natureza adâmica, colocou dentro de nós como um Deus carrasco, um Deus que está com um martelinho na mão para nos dar um tum na cabeça e nos fazermos filhos recalcados, reprimidos. Ei, mandar que você e eu saiamos deste lugar, porque o nosso Deus não é mentiroso. Ei, cala, filho. Tendo ele prometido, ele não vai fazer, não vai executar. Ele não é homem para que minta. Mas, às vezes, o cansaço. O Senhor fala, Abacuque, aviva a tua obra no decorrer dos anos.
E talvez o Senhor precise guarnecer o nosso coração de forças vivas para que venhamos a entender que Ele não é um carrasco, que Ele não é um tirano. E aquele povo, amados, aí começou a sua caminhada. Fiquei feliz que os apóstolos Melissa e Marcelo compartilharam alguns resumos que eles tinham ali da manifestação de Deus e tudo. E dentro daquilo que eles enviaram para mim, tinha lá o Deus Haifa. Não sei nem se é assim que pronuncia, mas o Deus que vê e provê. Tudo nessa caminhada de rebelião e rebeldia. Corações obstinados. Agora, seja sincero, Deus tem visto a tua situação e de alguma maneira ele não tem provido. Ainda que ele não venha prover da maneira que você e eu esperamos, ele vem prover com algo no nosso interior. Quantas vezes nós recebemos o não de Deus, mas o não de Deus, ainda que seja negativo, ele nos produz paz. Entende? É disso que Deus está falando. Filha, eu tenho que te falar não, porque é necessário que eu te fale não, porque não vai ser bom para você. Mas algo lá no fundo do nosso coração, a gente se revolta, estriba, quer as coisas do jeito que nós queremos. Mas o Senhor ainda fala, ô filhinha, eu estou te fazendo o melhor. E põe paz no nosso coração. Mas às vezes a nossa rebelião é tão grande que não conseguimos perceber essa sutileza da parte de Deus a nos levar em ambiente de paz, porque Ele sabe o que é melhor. Jeová Raifa, não é? Ele vê e provê. E depois ainda, isso foi no 16, ele viu ali, proveu o maná, proveu as cordonizes. E aí, quando chegou o tempo da guerra, como ele se manifestou, amados? Se manifestou como bandeira. Você percebe que não há incoerência nas manifestações de Deus para arrancar uma mentalidade de escravidão? Você percebeu isso? Se você vai no 15, ele está falando, eu sou o Senhor que sara. No 16, eu vejo e eu venho trazer a provisão. No 17, você terá inimigos, mas eu sou a tua bandeira. É uma bandeira. Ela é um símbolo de propriedade de de uma determinada nação, de um determinado país, um estado, uma cidade. Então, o Senhor, ele quer trazer para nós o fincar da bandeira dele a nosso favor. Onde você e eu achamos que essa bandeira está fincada? Ela está fincada em mim e você. Porque quando nós levantamos a bandeira de Jesus, o próprio Cristo se levanta a nosso favor. E onde tivermos que passar, ela será a porta de entrada para os lugares que temos que alcançar. Então, nós precisamos pedir que o Senhor vá tirando todo o medo, porque Ele deu provisão suficiente para nós, para fazermos uma caminhada de vitória, seja pessoalmente, seja ministerialmente. Eu não estou falando que você não terá guerras, principalmente agora estamos te anunciando que há um adversário feroz, Amaleque, e veja que Amaleque, ele se levanta num lugar chamado Refidim, quer dizer descanso. Então, o adversário não quer que você tenha descanso, que eu tenha descanso no Deus Todo-Poderoso. Esse é o teu adversário. Nessa temporada, onde estamos na adoração do Senhor, preparados, sendo arregimentados para a guerra, sendo capacitados para uma batalha. E aí, aquela adoração nos traz paz. Aí vem a Amaleque, como habitante do vale que é, e ele quer falar para mim e para você. Você não terá isso que você permitiu aí no teu coração que Jesus colocaste, que é aquilo que ele conquistou na cruz ser parte integrante do teu ser. Eu vou te trazer tormentas, eu vou te trazer coisas terríveis, eu vou trazer para você a guerra. E aí o Senhor vem e fala para você, se você está em ordem de batalha, como era o nome de Cícera, ordem de batalha, eu quero dizer para você que há uma estaca e há um martelo. O vaso de Deus, o prego da cruz, a estaca do Senhor, que vem para destruir uma mentalidade corrompida, que não permite que nós entremos num descanso tão bem preparado pelo nosso Deus e um descanso eterno. Nas obras que Jesus Cristo fez a nosso favor. Veja que o Pai descansa em Cristo. E nós, às vezes, temos o tupete de não descansarmos em Cristo. Não estou falando de você, estou falando de mim. A ansiedade, às vezes o medo, aquela correria, aquela pressa, não é? A palavra de Deus lá em Hebreus fala isso. O Pai descansou em Cristo. E nós, como filhos de Deus, que pena, não é, irmãos? Que pena. Queremos descansar nas nossas obras. Oh, Jesus. Que o Pai tenha misericórdia de nós, que o Pai nos ajude, quebre a força da justiça própria, da péssima visão que temos de Deus, de andarmos sozinhos, de querermos verdadeiramente fazer as coisas de acordo com o conselho da nossa vontade, onde a palavra de Deus diz, olha, renova a tua mente, deixe que eu a transforme.
porque aí você vai conhecer qual é a minha boa, perfeita e agradável vontade. E aí nós percebemos, através das nossas escolhas, que a nossa vontade não foi boa, não foi perfeita e não foi agradável. Amizade, lembra? O apóstolo Alexandre pregou isso ontem. A amizade de Ruth com Noemi. Com quem você e eu vamos decidir ter amizade? Com qual mentalidade? A mente de Cristo, que nos foi dada liberalmente pelo Senhor, dentro da sabedoria eterna? Ou nós teremos amizade com os escarnecedores e a roda deles? O Senhor fala, não se assente na roda. E às vezes a minha mente, a tua mente é a que mais se assenta na roda dos escarnecedores. Ah, não, 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 minha pastora, minha apóstola, não é? Estamos em transição. Você está falando que eu me assento em roda de escarnecedor? Ah, mas eu não vou no bar, não vou em lugares onde as coisas são feitas de maneira ímpia, mas às vezes o teu pensamento, o meu pensamento é ímpio, é escarnecedor, é duvidoso, é incrédulo. E fazemos Deus mentiroso. Você já pensou que a incredulidade faz o teu Deus, o meu Deus, mentiroso? Não é terrível isso? Não é terrível pensarmos que Deus não pode fazer algo a nosso favor se estiver alinhado com a palavra de Deus? Que tipo de Deus pensamos que Ele é? Talvez estejamos como Pedro. Aparta-te de mim, porque eu sou pecador. Aí o Senhor maravilhosamente fala para ele, Pedro, você tem a sua provisão agora. Você entende que eu posso trazer os peixes de onde você achava que não havia mais nada para fazer? Deixe para lá a sua experiência. Venha ser experiente com a sua caminhada comigo, debaixo da minha tutela, debaixo da minha mão. Venha ser pescador de homens também. Vou te fazer poderoso naquilo que é o meu reino, através de você. Entenda bem a palavra poderoso, amém? Naquilo que é o meu reino, que vai passar por você e vai trazer multidões para a minha rede, para aquele lugar onde eu quero trazer descanso para as almas. Não quero que você produza um império, mas eu quero que você traga aqueles que eu quero arrebanhar para debaixo da minha cobertura, para debaixo das minhas asas, como Deus fiel, e eu vou mudar a mentalidade desses peixinhos aí, que estão tão perdidos como ovelhas que não têm pastor, como aqueles que não sabem para onde vão, como aqueles que não têm alguém para falar, ei, tem um braço aqui, tem um governo aqui, tenho 12 fontes de água para você, eu tenho um Elim para fazer a tua vida. Eu sou o Deus que te veio, que provê. Eu sou o Deus que vou ser o Deus Todo-Poderoso, de bandeira, que tem embaixadores na terra. Quando Deus fala, vocês são meus embaixadores com a bandeira que nós representamos. E como vamos agir com essa bandeira? O Senhor tem me dado para esse tempo de batalha espiritual, revista-se da bandeira e tudo quanto concerne aquilo que eu coloquei na tua mão, leve a bandeira em primeiro lugar. E aí nós podemos fazer uma guerra com destreza, porque eu sei por quem eu estou coberta. O Senhor falou para mim, eu sou a tua bandeira. Então, fica algo maravilhoso de executar, não é? Eu tenho uma bandeira. Eu sei quem eu estou representando, e diante dele todo joelho se dobra, toda língua confessa que é o Senhor. Então não tem por que retroceder, tem por que eu avançar no meio das dores, no meio da fragilidade, no meio, às vezes, de questionamentos que vêm, mas são questionamentos não firmados num coração arrogante e incrédulo, como era esse povo, que chegava sempre para Moisés na onda do desafio, diante de Deus. Deus não se importa que nós venhamos a questioná-lo, como não se importou com o questionamento de Gideão, porque ele viu ali em Gideão um questionamento legítimo e pautado numa ignorância, numa má teologia, não é? Ah, Senhor, se tu estivesses conosco, ah, nós passaríamos o que nós estamos passando, mas o que se fez dos teus feitos no nosso meio, Senhor? Gideão entrou num questionamento legítimo, e às vezes eu e você entramos nesse questionamento. Mas esse povo aqui do deserto, que pereceu por conta da sua incredulidade, foi mordido pelas serpentes abrasadoras por conta da murmuração, tinha um coração altivo e se apresentavam diante de Deus serrando por cima, que é uma palavra que a gente usa aqui na nossa região. Vem aquela coisa de baixo para cima, de vez nós nos humilharmos e nos levantarmos diante do Senhor, não. Vem aquela coisa que, Senhor, sou mais santo que tu, fica aí, não é? Aquelas imundícias do nosso coração caído. Mas Gideão não.
Ele entrou na presença de Deus, o que se fará então dos teus feitos? O Senhor não é conosco. E o anjo do Senhor fala assim, vai nessa tua força. Qual era a força de Gideão? Era a fé que ele tinha em Deus. Quando Deus estivesse com ele. Aí Deus falou, tá bom, Gideão, vou arrumar sua teologia, tá uma bagunça, não é? Eu sou com vocês, mas os teus pecados fazem separação da minha mão e da tua. Vem cá, Gideão, eu tenho um caminho profético para você. Faça um altar de paz comigo. Quantos aqui estão precisando de um altar de paz com o Senhor, o teu Deus, para que ele mude a tua teologia, para que ele sare a tua teologia, para que você não veja Deus como o mundo vê? Quantos aqui estão precisando de um encontro de paz com Deus? Veja que Gideão ofereceu asmos para o Senhor. Ofereceu pão sem fermento. E fermento fala da natureza corruptiva, corruptora de Adão, não é? Ele tirou o fermento e apresentou para o Senhor e falou, Senhor, então tá bom, o que o Senhor quer me mostrar? Estou à tua disposição. E depois teve temor de Deus o suficiente para falar, viu, Senhor, e eu vou morrer. E aí Deus falou para ele, não vai morrer, esse lugar é Jeová Shalom, o Senhor é tua paz. Então, é isso que o Senhor está falando para nós nessa temporada. Posicionamento, tantos têm falado, o apóstolo tem chamado a atenção para isso. Um posicionamento firme. Quem é o Senhor teu Deus? Quem é o Senhor meu Deus? Veja que aqui, nesse pequeno espaço, ele deu 3 nomes diferentes para nós, nomes de provisão. Eu sou o Deus todo existente para você. Se você pegar a palavra Senhor desses nomes que aí nós citamos, e até o nome, o qual Moisés foi como que eu posso dizer, comandado para anunciar ao povo, ele estava falando, Deus todo existente para você, que passou tanto tempo no deserto, com uma mentalidade estragada, destruída pela casa da servidão. Então eu vou me apresentar para você como Deus que te liberta. Permaneça na minha palavra, seja discípulo da minha palavra, fique com a minha palavra, até que a minha palavra se torne verdade dentro de você. E aí você será livre. Mas nós queremos as coisas tão rápido. Então, assim, há uma urgência tão grande em nós, não é? Resolve o meu problema. Fazemos até cançõezinhas, não é? Vem resolver o meu problema, Jesus, apressa-te, Senhor. Pegamos salmos e lemos. Aí, Salmo 40, se não me engano, fala: esperei pacientemente no Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. E depois ele me colocou nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao meu Deus, e muitos verão essas coisas com temor e confiarão no nosso Deus. Agora, como está a tua paciência para com Deus? Está precisando de paciência às vezes. Estamos precisando de paciência. Porque queremos as nossas coisas para ontem, só que esquecemos que Deus tem que formar um caráter dentro de nós para que suporte o peso da glória que haverá de vir. Ou você e eu pensamos que Deus, não gosto de usar esse termo, mas achamos que então vamos usar outro. Nós achamos, será que Deus não tem muito entendimento, lhe falta o entendimento para nos dar algo para depois nós perdermos aquele algo e perdemos a nossa salvação também? Será que somos mais sábios do que Deus? Será que vamos provocar zelos em Deus? Onde está o nosso temor? Então, amados, eu gostaria de fazer um convite para você hoje, um convite para mim, que estou aqui ministrando. E a palavra é uma espada de 2 gumes, vai cortar aí, mas tem que cortar aqui, não é? Senhor, muda a minha visão que eu tenho de ti. O adversário tem colocado inimizade entre mim e o Senhor por conta de uma teologia falida, maligna, que aponta o Senhor como culpado e não nós e a nossa iniquidade, nossa transgressão, o nosso pecado. Mas o Senhor tem anunciado que tu queres me sarar e me sarar, porque há uma nova geração chegando. E eu quero, Senhor, ser um instrumento como Davi o foi, ser útil para a minha geração e deixar um legado de honra ao Senhor, o meu Deus. Por favor, Jesus, me visita no dia de hoje. Estabelece um trono de paz, um altar de paz comigo, para que eu deixe de andar nos meus próprios caminhos e no conselho da minha vontade que tem me levado para lugares de morte. Às vezes, amados, estamos com mortes produzidas pelo nosso geracional, mortes produzidas por aquilo que nós produzimos antes de chegarmos até Cristo. Mas às vezes ainda estamos produzindo morte pela nossa incredulidade. Deus fala, nós não obedecemos. Deus fala e nós temos os nossos próprios argumentos. Deus fala e nós não queremos ler, ouvir a voz, porque achamos que somos mais sábios do que Ele. Mas o Senhor está te chamando hoje, quebranta teu coração diante de mim, com certeza eu ouvirei. Você tem questionamentos, não vou fugir de nenhum dos teus questionamentos. Veja que Deus
não falou nada em defesa de si mesmo para Gideão. Você percebe isso? Você ler lá? Ele não vai fazer nenhuma defesa dele mesmo. Ele simplesmente pega Gideão pela mão e fala: Vamos lá, Gideão, eu tenho paciência com você. Vamos lá, eu quero te ensinar. Vem aqui comigo. Você aceita o meu desafio, o meu chamado? Eu vou mudar essa teologia toda tua. Eu vou te ensinar como que se vence esses que estão amedrontando vocês, que estão colocando vocês em covas, em cavernas, em lugares de covardia, de medo, de opressão, de roubo. Eu vou ensinar para você, Gideão. Quantos aqui pode dizer o teu nome agora no lugar de Gideão e você falar para Deus: Eu, Fátima, quero aprender de ti. Muda as minhas teologias que machucam o teu caráter, a tua santidade, o teu amor, e te fazem um Deus pequeno, magrinho, meio frouxo, ainda lá na cruz, sem nenhuma ressurreição, sem nenhum governo, sem nenhum poder. Muda, muda, Senhor. Muda-me, Senhor. Então tá bom. Deus começou uma caminhada comigo. Eu tenho até algumas coisas sobre isso que Deus, ele falou para mim: Eu sou o teu problema. Eu queria auxiliar uma pessoa e aí eu apresentava para o Senhor aquela pessoa: Senhor, ela está se perdendo, Senhor, ela está se perdendo, e Senhor, uma irmã tão preciosa ao meu coração, não é? E aí o Senhor falou para mim: Ela não é o teu problema. Não? Eu achei que ela era o problema, Senhor. Eu devia colocar na tua presença. Aí o Senhor veio e falou para mim: Eu sou o teu problema. Veja, Gideão, porque o meu clamor, amado, estava pautado em uma desconfiança da parte de Deus, que Deus não poderia alcançá-la, porque eu achava que Deus a tinha abandonado, e Deus veio para mostrar para mim que ela havia abandonado o Senhor, e não ao contrário. E aí Deus começou a me levar num caminho de restauração da minha visão teológica, não é? Da parte de Deus. Quem era o meu Deus? E aí ele foi me banhando em águas, foi lavando ele, usando a estaca, o martelo, falando: Vem cá, você é Jael, você é uma cabra montesina, suba para os lugares altos. Ai, Senhor, mas a cabra montesina fica nos lugares doidos, hein? Não é? Pega lá uma foto de uma cabra montesina para você ver. Ela está na escarpada, numas rochas. O que ela vai fazer lá, não é? Ela vai lá ter comunhão com Deus e buscar alimento, beber de uma água diferente. Então, o Senhor me chamou para esse lugar de alimentação, de águas diferentes, águas cristalinas. E ali o Senhor pôde tratar comigo e foi tirando os resquícios da minha maldade, como diz lá em Tiago. Receba minha palavra com mansidão e ela arrancará os resquícios da maldade que tem no teu coração, ou o acúmulo da maldade que faz com que nós não conheçamos Deus da maneira que verdadeiramente Ele é, um Deus amoroso, um Deus bom, um Deus pronto para a guerra, um Deus que nos capacita e nos supre de tudo quanto temos necessidade. Então, esse é o convite do Senhor. Se você se colocar como Gideão, com um coração humilde, eu vou te ensinar. Se você quiser pegar a estaca e você quiser pegar o martelo que esmiuça as fortalezas da tua mente, cauterizada pelo mundo, por Adão, por Satanás, pela ausência de fé, eu também vou permitir que esse martelo que esmiuce a penha destrua esses lugares aos quais você e eu estamos envolvidos. Porque tem muita guerra pela frente. Eu estou contando com você como parte do meu exército que eu levanto na terra, os remanescentes da última hora, aqueles que creem que Deus não deixou de ser santo, aqueles que creem que o sangue de Jesus ainda tem poder, aqueles que creem que os misticismos e aquilo que foi infiltrado no evangelho e tem aparência de piedade, mas nega o poder, aquilo que faz com que o evangelho do Senhor seja diluído, se você faz parte desses que querem sair desses lugares, vai colocando o teu nome agora aí. Eu sou o Gideão de Deus, eu sou a Fátima que será visitada pelo Senhor, e eu vou destruir os altares geracionais que meu pai tem ali, na casa dele, Baal e Azerá, não é? Vou destruí-los, vou apresentar o segundo boi, que é o Cristo vivo, diante do Senhor, vou executar juízo contra as obras dos geracionais, sejam eles ministeriais, familiares, espirituais, sejam eles as egrégoras, sejam eles hologramas, que Satanás coloca contra a sua igreja, o seu povo, vou destruí-los, porque o Senhor falou que fez paz comigo. E ele falou: primeiro desafio, não vou murmurar,
Vou me encher de coragem, ainda que eu tenha medo, não é? Gideão era medroso, muito medroso. Vou fazer isso à noite. E fez à noite. Faça. Não importa o teu tempo, o teu horário, faça. E deixe Deus ser responsável por você. O pai de Gideão era sacerdote Baal de Azerá. Olha onde Deus mandou ele colocar o primeiro lugar onde Deus colocou, mandou ele colocar o seu pé. Olha que terra, terra de desafio. Talvez Deus esteja chamando para você um desafio e é sobrenatural. Você vai ter que se escudar na paternidade de Deus agora que falou que ele é a tua paz. Então, se ele é a minha paz, eu estou calçada com o evangelho da paz. E ele vai contender com os que contendem comigo. Ele levantará o seu escudo, o seu broquel e a sua bandeira a meu favor. Ele fincará a sua bandeira neste lugar. Gideão era medroso, mas tinha a fé certa. Maravilhoso. Ter a fé certa. Ah, se o Senhor estiver comigo. Aí Gideão teve essa manifestação de fé. Ah, ele está comigo, né? Veio aqui com o seu cajado e levantou fogo na pedra que ofereceu o sacrifício com o coração pacificado, não é? Sem asmos. Então ele está comigo, então eu vou. Eu tenho a fé certa. A fé certa. Ofereça ali os teus pés para pisar nesses lugares que às vezes você tem tanto medo, tão desafiador. E Deus está falando para você, filha, eu sei quem você é, eu sei que você é frágil, mas o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quais são os teus lugares de desafios? O Senhor está falando, eu estou com você, não temas. Ainda que um exército se levante contra ti, sou teu refúgio, tua fortaleza, sou socorro bem presente nas tribulações. Os teus inimigos tropeçam e caem diante de ti, estão te perseguindo? Então, mas eles tropeçam e caem diante de ti, porque tem uma barreira de proteção, não percebeu? Então, o Senhor está trabalhando a nosso favor. Então, o que podemos pedir para Ele é que Ele verdadeiramente nos ajude nessa caminhada, em arrancar a incredulidade diante de nós e essa teologia maldita que o adversário tem insidiado na nossa mente, transformado em lugares de prisão, cativeiros, cativeiros de alma, de espírito, onde não recebemos aquilo que Deus verdadeiramente tem para nós. E isso é uma coisa tremenda, porque depois que ele foi e se ofereceu ali ao Senhor para destruir os altares que o pai dele alimentava, o povo falou: vamos, traga Gideão para fora. Ou seja, havia uma tribo inteira manifestada nos poderes de Azerá e de Baal. Aí o pai dele, de alguma maneira, foi tocado, não é? Pela ousadia do seu filho. Foi tocado. Preste atenção nisso. Se você está debaixo do comando de Deus, Deus se faz responsável para tocar aqueles que querem manter a cultura daquele lugar. O Senhor é responsável. Da boca daquele que mantinha a cultura, o alimentador daquele altar, o Senhor colocou na boca dele. Deixa que Baal contenda com ele. O nome dele agora é Jerubaal. Baal vai contender com ele. E depois, mais para frente, nós vemos todo aquele exército arregimentado para pelejar contra Gideão, mas ele já tinha a bandeira, ele já tinha a fé certa e tinha passado pelo propósito de Deus. E Deus, quando viu ainda medo no coração de Gideão, Gideão não precisou falar nada. Deus viu medo. Falou para ele: está com medo, não é? Vamos lá, vou te levar. Já falei isso aqui, mas não importa. Importa que tenhamos uma palavra firme dentro do teu coração e do meu coração. O que importa é que, não muito para além de trazermos novidades da palavra de Deus, o que importa é mantermos firme aquilo que Deus está falando conosco, para que venhamos a ir até o final, para que possamos percorrer o caminho todo e chegar até o final. Uma das nossas irmãs mandou uma mensagem falando: eu quero, com certeza, encravar a mente de Cícera na terra. Então, eu creio que verdadeiramente é isso que Deus está falando para você e para mim. Enterre essa estaca até o final, deixe morrer. Então, não importa quantas vezes o Senhor está repetindo para você a mesma coisa, importa que você entenda, absorva, compreende e se deixe matar pelo Senhor, nosso Deus, pela palavra viva. Veja que aquele homem, Saul, ele teve a oportunidade de se lançar de maneira viva na lança, na espada, ou seja, naquela espada do Senhor, mas ele quer morrer porque ele não conseguiu em nenhum momento dar crédito às verdades que Deus falava para ele através dos seus profetas e daquilo que Davi falava para ele, pedindo misericórdia dele. Ele não quis ouvir nada daquilo porque o coração era obstinado, teimoso, idólatra, feiticeiro.
E ao invés dele se lançar na palavra com a intenção de morrer, ele usa a palavra para o matar. Isso é grave, sério. E às vezes, sim, corajosa irmã querida, que o Senhor te revista dessa unção. Em nome de Jesus. Então, o Senhor tem 1 minuto. Então, que o Senhor hoje nos revista desse entendimento. Não nos lançamos sobre a palavra para sermos rebeldes e idólatras contra ela, nos suicidando. Mas nós nos levantamos para receber o cortar da palavra e ela vai gerar vida dentro de nós. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que nesse tempo de Iar a cura venha, nesse tempo de Si, a radiância do Senhor venha poderosamente. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma paz perfeita de quem sabe que está envolvido na bandeira. Uma paz perfeita daquele que sabe que Deus trouxe a sua provisão, viu e trouxe a provisão. Daquele que nos dá a paz perfeita de ser o nosso Deus que nos sabe. Em nome de Jesus, eu agradeço essa oportunidade. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Gideões do Senhor, espada pelo Senhor, espada por Israel, em nome de Jesus, amém? Pelo poder de Deus a nosso favor e a favor daqueles que o Senhor nos enviar. Shalom, shalom. Muito obrigado, apóstolo. Deus te abençoe, querido. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Deus te abençoe, pastora, apóstola. Deus te Tudo abençoe. bem, apóstola? Tranquilo, querida. Obrigada pela palavra, Flor. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, shalom a todos. Aqui é a apóstola Melissa, do Ministério Emuná, né? Emuná, Ministério Apostólico, aqui em Curitiba, Paraná. E uma honra, né, trazer essa palavra, essa oportunidade de trazer a palavra para vocês. E eu quero saber se vocês estão. Deixa eu ver, compartilhei. Aí, dá para ver, queridos, por gentileza? Ah, aí, obrigada. Tranquilo. Então, vamos para a ministração de hoje. Então, queridos, eu quero falar com vocês a respeito de o que são espíritos familiares, como eles dão continuidade, fazem a perpetuação de traumas dentro das nossas vidas e linhagens, e como nós alcançamos a cura através do Espírito de Cristo, tá? Isso foi o que o Senhor colocou no meu coração, na minha mente, enquanto eu estava, já faz algum tempinho, aí teve a oportunidade de ministrar, e eu quero compartilhar essas informações que o Senhor deu para mim com vocês. Nós estamos no mês de Iar, né? E a palavra Iar, uma das raízes no hebraico é Or. Or está ligado à luz, queridos. Está ligado à revelação, está ligado à iluminação. E outro nome para esse mês na Bíblia é Ziv. Ziv está ligado a brilho, né? E ele também está ligado à revelação e aquilo que o Senhor tem trazido, né? Que está no oculto, para que a gente possa tomar providência, né, no tocante a coisas em áreas das nossas vidas que precisam ser tratadas. Então, o que são espíritos familiares? Então, primeiro eu quero trazer a base bíblica para vocês, tá? Os espíritos familiares, eles são totalmente proibidos pelo Senhor ao seu povo, conforme Levítico 19:31. Não vos voltareis para os necromantes, aqui é a palavra, aqueles que invocam espíritos familiares, eu já vou falar para vocês o original da palavra, tá, no hebraico. Nem para os adivinhos, e nem para não os procureis para seres contaminados por eles. Então, a gente já entende o porquê que o Senhor diz não. Porque haverá contaminação, tá? Ele fala, eu sou o Senhor vosso Deus, Levítico 19:31. Aí temos também Levítico 20, o verso 6 a 8, depois eu vou falar para vocês o 27. Diz assim, quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros, para se prostituir com eles, ou seja, a contaminação, tá? Eu me voltarei contra ele e o eliminarei do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. E o versículo 27 diz assim: o homem ou mulher que sejam necromantes, ou seja, ele é proíbe aquele que vai consultar e aquele que também invoca esses espíritos familiares, tá? Então, o homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. Você está no versículo 27.
Temos ainda Deuteronômio 18, do 9 ao 14, que diz o seguinte contexto: quando entrares na terra que o Senhor, teu Deus, te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, aquele que consulta os mortos, né, ou espíritos familiares, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Essa palavra abominação tem várias interpretações, e uma delas está ligado a nojo, é como se fosse vômito, assim, para o Senhor. É um negócio bem repugnante, vamos dizer assim. E por essas abominações, o Senhor teu Deus os lança de diante de ti, né? Os povos que estavam ocupando a terra prometida. Então ele dá um conselho: perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. E nós temos também a palavra de, deixa eu arrumar aqui, o posicionamento, assim. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chinreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultaram os mortos, né? É uma advertência do profeta Isaías, lá em Isaías 8, no verso 19. Então, nós temos também, queridos, outras evidências no Novo Testamento. Então, o que são... vou falando primeiro a parte dos versículos bíblicos, para depois a gente entrar no conceito, tá? Então, Efésios 6, no verso 12, diz o seguinte: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados, potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E essa palavra forças espirituais do mal, no grego, está escrito assim: poneria, pneumáticos, poneria, ou seja, iniquidades do espírito, ou espíritos de iniquidade, ou hereditários. Por quê, queridos? Em Êxodo 20, o que é transmitido, o próprio Deus explica que o que é transmitido de geração em geração são as iniquidades. Então, veja, o que é pecado? Pecado é você errar o alvo, né? Então, errar o alvo é você, vamos traduzir a parte jurídica aqui, ele é negligência, imprudência e imperícia. Você fazer o que você não devia, né? Ou não fazer aquilo que você devia. Isso é pecado. Não tem dolo, não tem vontade, entendeu? No sentido assim que você gostaria de ter acertado, mas você não acertou. Beleza? Então, vamos colocar uma questão aqui de um acidente de trânsito, né? Você está lá dirigindo tranquilinho no seu carro e do nada, do coisa nenhuma, aparece um gatinho na sua frente, ou um animalzinho, sei lá, qualquer animalzinho na sua frente, e você não consegue frear e você acaba batendo nele, certo? Então, isso é culpa, queridos. Não é algo que você queria fazer, entendeu? Isso é pecado. Se você passa para a questão da transgressão, da rebelião, é quando tem o dom, é quando tem vontade. Ou seja, a pessoa viu o animalzinho na rua e ele quis matar o animalzinho quando estava dirigindo o carro. Por isso que, muitas vezes, a transgressão, ela também é traduzida por rebelião, porque na linguagem jurídica, a gente fala do direito penal, é o dolo. Então, você tem vontade. E olha como Deus é misericordioso, queridos. Nem o pecado, nem a rebelião, eles passam para as próximas gerações. Cada um paga, responde e dá conta pelo próprio pecado e pela própria rebelião. A única coisa que passa para frente, de acordo com o Êxodo 20, nos versos 5 e 6 ali, que é a parte dos 10 mandamentos, querido, é a parte da iniquidade. Então, a iniquidade é o que passa de geração em geração. É quando já virou um costume. É quando a rebelião vira um estilo de vida. E isso acaba torcendo o seu DNA. Acaba torcendo a sua genética, né? A palavra no original hebraico é avon. Avon está ligado à maquiagem ou também à torção, à distorção. Por isso que ela é traduzida como iniquidade. Então, o que passa já é o estilo de vida do pecado, entendeu? Quando virou costume, é quando já está um estilo de vida mesmo, a iniquidade. Então, é só isso que passa, tá? A iniquidade, a transgressão e o pecado não passam. O que passa é a iniquidade. Então, quando ele está falando aqui de espíritos de iniquidade, está falando de espíritos geracionais, espíritos hereditários. Para você ter uma ideia, queridos, esses espíritos, eles acompanham a linhagem toda. Eles foram invocados em algum momento da geração
e eles vão acompanhando a linhagem. Vai morrendo gente, nascendo gente, morrendo gente, nascendo gente. E eles têm legalidade para trabalhar naquela linhagem porque foi dado essa legalidade por alguém lá atrás, algum ancestral lá atrás. Então, é difícil você dizer que não existe, perdão, é difícil você dizer que existe algum tipo de linhagem que não tem esse tipo de contaminação, porque a gente não sabe o que os nossos antepassados fizeram. E provavelmente, né, há uma grande probabilidade que alguém tenha feito algum pacto, algum acordo ou algum tipo de idolatria. Tem um livro muito interessante, queridos, que fala sobre como que funcionava o culto no lar no tempo da Grécia. Como que as famílias gregas e romanas, posteriormente, elas faziam o culto nos lares. Tanto que a palavra lar, ela é decorrente de um fogo que ardia continuamente em um altar que tinha dentro das casas. Deixa eu mostrar para vocês aqui, eu não sei se dá para ver. Deixa eu ver aqui. O nome do livro é A Cidade Antiga, tá, queridos? Não é um livro cristão, é um livro secular. E nesse livro, ele explica como que era feito esse culto dentro dos lares. Então, eles mantinham o fogo, tipo uma espécie de um altar mesmo, entendeu? Tinha um fogo que ele era mantido aceso continuamente dentro da casa da pessoa, e ali eram oferecidas oferendas aos espíritos ancestrais. Então, não era só nos templos pagãos que existia esse tipo de culto, tá? Existia esse tipo de culto também. Sim, querido, o nome do livro é A Cidade Antiga. Ele é escrito por um francês, Fusté de Coulanges. Eu não sei francês direito, querido, não é minha praia, mas eu acho que é isso aí o nome do autor. Mas o nome do livro é A Cidade Antiga, tá? Não é cristão, tá, queridos? Como na minha formação de direito, eu precisei ler algumas coisas de filosofia grega. Então, tem algumas coisas que são interessantes para você saber a nível de história, tá? Então, é importante a gente sempre filtrar todo tipo de leitura, né, queridos? Especialmente essa questão de filosofia grega. Mas, especificamente nesse livro, ele traz muitos conceitos do que os gregos e os romanos acreditavam na época, bem a época em que Jesus veio à Terra. Então, praticamente toda a família tinha esse fogo, esse altar dentro da própria casa. E eram cultuados ali os espíritos ancestrais, o que era totalmente proibido pela palavra, como a gente já explicou para vocês. Então, Apocalipse 21:8, ele fala: Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, o que acontece, queridos? Quase toda a linhagem tem esse tipo de perseguição. E esses espíritos, eles são extremamente ardilosos. Eles são sutis, entende? E já vamos chegar no que eles causam para a gente. Então, a palavra que eu mostrei para vocês ali, que estava sendo grifada, necromante, que é aquela pessoa que consulta os mortos, e há essa proibição bíblica direta, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, a palavra bíblica ali é Ob, certo? Aleph, Vav e Beit. Ela é procedente da mesma raiz que dá uma aparência de alguém que balbucia o nome de um pai, tá bom? E também ele pode ser traduzido como odre. Odre, aquele odre, aquela bolsinha de couro que Jesus fala na parábola do vinho novo, né? E o vinho velho, odre novo e odre velho. É a mesma palavra no hebraico, queridos. Que também é a palavra traduzida por necromante, ou espírito de uma pessoa falecida, ou aquela pessoa que tem esse espírito familiar. Então, tanto faz para a pessoa que consulta o espírito familiar, como a pessoa que é possuída, vamos colocar dessa forma, né? Que ela recebe, ela é médium nesse sentido. Aparece em torno de 17 vezes no Antigo Testamento, ok? A palavra odre no Antigo Testamento tem essa passagem bíblica ali de Jó 32, dos versos 18 e 19,
É o discurso de Eliú. E ele usa essa palavra, é a mesma palavra, óbvio, só que aqui no livro de Jó é traduzido é, por odre, tá? Só um exemplo bíblico para vocês saberem que a mesma palavra pode ser traduzida de formas diferentes, vai depender muito do contexto bíblico que está sendo falado. Suzana, eu realmente não saberia te dizer, tá? E Josemara, o autor é esse mesmo. Então, veja, queridos, olha a aparência desse odre, certo? Ele não é algo rígido, queridos, entendeu? Ele é bem flexível, ele é bem molinho. Então, além do vinho que era colocado aqui, o vinho tem a questão da fermentação lá da parábola de Jesus, tal, mas não é essa a questão que eu quero tratar aqui hoje. Quando você está falando do odre, você está falando da flexibilidade que ele tem. Lembre-se que é a mesma palavra para esse tipo de espírito maligno, que persegue as gerações. Então, ele é flexível, ele é moldável. Guarda essa palavra, ele é moldável, entendeu? Geralmente era colocado água dentro desses odres. Às vezes pode ser colocado leite também, qualquer tipo de líquido. Mas o mais comum era você levar água quando você estava indo nas viagens, né? Ou para a guerra. Então, vamos ver o próximo slide aqui. Vamos lá. A palavra familiar significa conhecer profundamente, ser bem conhecido, ser íntimo ou excessivamente informal, ok? Então, esses espíritos familiares, eles conhecem o comportamento das pessoas daquela família há muito tempo, gente, há centenas de anos, entendeu? Talvez até mais. Então, o que acontece? Eles são muito espertos em imitar a voz do Espírito Santo e também eles são muito sutis, eles são muito ardilosos no sentido de armar situações e achar que é Deus que está fazendo. Ou então, para as pessoas que não têm esse entendimento, né? As pessoas que não são salvas ainda e elas acreditam que existe realmente a possibilidade de espíritos voltarem, porque Hebreus fala, queridos, que ao homem está determinado que ele viva só uma vez, certo? E depois disso vem o juízo, ok? Então, quando acontece, como aconteceu lá com Saul, né, na passagem em que ele vai procurar necromante e volta Samuel, aquilo ali, é a minha opinião, tá, queridos? É um espírito maligno. Aquilo ali não é o próprio Deus, né? Não é o espírito do Samuel mesmo, porque quebraria as regras dos princípios bíblicos. Então, o que acontece? Eles são bem familiares, eles são íntimos, eles conhecem as falhas de caráter da geração, eles conhecem o pecado que é mais suscetível a determinada geração, certo? Vamos dar um exemplo aqui. Algumas gerações, algumas linhagens, elas são muito mais suscetíveis, por exemplo, a doenças cardíacas, né? Hoje é comprovado, inclusive, geneticamente. Outras linhagens, elas podem que não ter problema nenhum com o coração, mas elas são muito mais suscetíveis, por exemplo, aos vícios, são suscetíveis à bebida, né? São suscetíveis a vício de modo geral, né? Drogas, né? O cigarro. Então, pode ser que tenha esse determinada questão do vício não pegue, não adianta trabalhar esse tipo de pecado em uma linhagem, mas adianta trabalhar em outra. Então, quem tem esse conhecimento no mundo espiritual que ataca-nos dessa forma são esses tipos de espíritos, tá bom? O odre, voltando aqui para o paralelo dele, ele era feito de couro, muito flexível, e normalmente, queridos, quando você ia para a guerra, ou quando você ia para viajar, lembra que você está num contexto de deserto no Oriente Médio. Então, água não é aqui como no Brasil, queridos. Aqui nós somos um país extremamente abençoado por Deus. Nós temos muita água doce e também salgada, porque o nosso litoral ele é gigantesco. Então, para nós, aqui do Brasil, a falta de água não é muito comum. Claro, existem situações e situações, sabe? Tem muitas cidades que têm esse tipo de problema, até por conta da questão estrutural daí, né? Da cidade. Mas, naturalmente, o Brasil é um país muito abençoado com água doce e salgada. É diferente da atmosfera e do ambiente do Oriente Médio. Lá, a água não é abundante como nós temos aqui. Então, quando você vai viajar, veja, quando eles iam viajar para a guerra ou fazer uma viagem mesmo de negócios ou qualquer outro objetivo, eles levavam o odre de água e esse odre não estava exposto, queridos. Por quê? Porque ele poderia ser roubado a qualquer momento. Então, a vigilância e a prudência diz para você andar com ele escondidinho.
E porque ele era flexível e moldável, você podia colocar nas costas, podia colocar em qualquer parte do seu corpo que ele moldava, ele se acoplava com facilidade. E é assim que o espírito familiar ele trabalha. Ele fica escondido, queridos. Você tem dificuldade em discernir. E nós vamos orar para que o Senhor traga a luz hoje. Porque nós estamos no mês de ar, é o mês de Ziv, é o mês de brilho, é o mês de luz, de revelação. E aonde ele está escondidinho, que você não está vendo, o Espírito de Deus, a luz de Cristo, ele vai brilhar e você vai perceber. Aonde ele estava te enganando, não tinha aquela cortina de fumaça, Deus vai trazer. E você vai começar a entender padrões na sua linhagem que até então você não percebia. E daí isso vai te trazer cura. Porque na medida que você tem um entendimento, na medida que o Espírito de Deus te mostra o que está acontecendo, aí você, agora eu vou trabalhar. Por quê? Não que você não está trabalhando antes, queridos, mas quando você tem um entendimento, a coisa caminha, entendeu? Porque qual é o maior triunfo do aniversário? É o engano. É ele ficar no oculto, nas trevas. Então, ele vai trabalhando quietinho lá, sutilmente, sem você saber o que está acontecendo. Então, você apanha e não sabe nem de onde que está apanhando, tá? E em nome de Jesus, hoje o Senhor vai te dar essa luz, esse entendimento, tá? E para você que vai ver esse vídeo depois, isso não é somente no mês de ar, tá, queridos? Esse é o mês de que está muito propício a essa questão da luz, mas o Espírito de Deus, que prescruta, que investiga as profundezas até do próprio Deus, ele pode trazer a revelação para você, independente do tema e do mês que esteja, porque o Senhor sempre tem revelação, sempre tem graça e luz para nos trazer. Jesus é a luz do mundo. Ok, queridos? Então, vamos lá para o próximo slide. Nós temos aí mais uma imagem do odre, que é flexível, pode ficar em cantinhos escondidos, difícil de ser encontrado, que ele é fácil de ser escondido, e como eu falei, da mesma forma em nossas vidas, quando um espírito demoníaco familiar, ele se liga à nossa alma, e dependendo da profundidade com que isso aconteceu no passado ou na sua vida, isso pode afetar também o seu espírito, tá? Porque 1 Tessalonicenses 5:23 fala que além do seu corpo e da sua alma, o seu espírito tem que estar irrepreensível diante do Senhor. Então, significa que ele pode ser contaminado. E 1 Coríntios 7, se eu não me engano, não é 1 Coríntios, é 2 Coríntios, não lembro agora de cabeça, mas no início do capítulo 7 ali, Paulo fala que além do seu corpo, o seu espírito precisa ser purificado. E algumas traduções dizem ali alma, mas o original da palavra é pneumos. Então ele não está se referindo à alma, porque a alma no original grego é psique. Ele está falando de espírito mesmo, o espírito humano que também precisa ser limpo para o Senhor Jesus, tá bom? Então, pessoas que trabalharam ou que vieram de uma linhagem que trabalhou muito a questão do ocultismo, né, a feitiçaria de uma forma geral, geralmente, queridos, olha, 99% de certeza tem esse tipo de problema, tá bom? Então, eles se fixam, esse tipo de espírito se fixa profundamente, tá? Com uma enorme cobertura sobre eles. Então, eles ficam bem quietinhos, entendeu? Tipo uma cortina de fumaça, né? Para. Deixa eu pegar aqui o negocinho para eu ler. Ó, a fim de nos encanar e bloquear o nosso acesso, entendeu? Que o Espírito Santo age nessas áreas porque está escuro. Você tem que deixar que o Jesus traga luz para esses lugares, tá bom? Vamos passar aqui para o próximo. Muitas vezes nós estamos em lugares secos, queridos. Lembra que a apóstola Fátima acabou de falar que é um tempo de provação também para muitos. Então, o que acontece? Você pode estar passando por um período de deserto e, às vezes, em vez de você ir beber lá das 12 palmeiras no oásis, né, beber da fonte das águas com as 12 palmeiras que o Senhor leva a você, você acaba se desiludindo e indo beber em outras águas, né? Tem uma palavra em Jeremias que fala que o povo de Israel deixou o Senhor, que é um manancial de águas vivas, para se saciar em cisternas rotas, né? Então, cisternas é um poço, né? E o roto significa que ela ainda está rachada. Essa é a palavra. Então, muitas vezes, quando estamos em lugares secos, bebemos de outras fontes que estão fora da presença de Deus e do lugar onde podemos nos conectar com a glória de Deus em nosso espírito. Então, a gente fica ali, né, culpando Deus, murmurando, achando que Deus é culpado, quando, na verdade, você não está entendendo a artimanha que Satanás está fazendo para te manter cativo, né? Lembra-se que esse mês de transição, né, nós estamos trabalhando essa questão da mudança de mentalidade. Então, Deus vai trabalhar no seu processo de raciocínio para você entender e você ver o que está acontecendo, tá bom? Então, só para lhe dar uma ideia, um espírito familiar é um tipo particular de espírito, assim chamado, por causa dessa característica de familiaridade, né? Como eu já falei com vocês, do pecado da própria linhagem. Queridos, essa é uma parte que eu quero que você grave.
a principal arma desse espírito é o engano e a escuridão, certo? Eles imitam pessoas que estão falecidas, como eu já falei, mas a maior arma dele contra o crente é a imitação direta da voz do Espírito Santo. É um espírito de religiosidade, é um espírito de feitiçaria, que ele imita a voz do Espírito Santo para te colocar em enrascada, para te colocar em furada. Você acha que é Deus que está falando e não é Deus que está falando. Entendeu? Isso já aconteceu comigo, queridos. Quando eu estava bem lá no começo da minha caminhada, eu achava que era Deus falando e não era Deus falando. E aí eu ficava como é que eu vou dizer assim? Naquela confusão de espírito. E aí ficava chateada com Deus. E Jesus, o Senhor falou comigo. Na verdade, não era Deus que ia falar, tá, Jesus? Jesus, eu entendi que o Senhor tinha falado comigo X, que o Senhor tinha falado Y a respeito de determinada situação. E eu fui fazer o que o Senhor falou e deu ruim. Alguém nunca passou por isso aqui, gente? Quase não acontece com nenhum crente, principalmente quando está novo na fé e não tem a mínima ideia como funciona a batalha espiritual, como funciona essas coisas, né? Nós já vamos falar como identificar, queridos, tá? Calma, calma, vamos chegar lá. Tá, eu ainda tenho tempo. Então vamos lá. Então, nós vamos ativar o espírito de discernimento, querido. Nós precisamos de discernimento, é uma arma imprescindível no final do tempo, certo? O próprio 1 João lá, ele fala, estou dando um spoiler aqui que o pessoal está perguntando, mas o próprio João fala que no final do tempo você tem que provar todos os espíritos. E não é só o espírito que fala através de outra pessoa, é aquilo que está falando dentro de você também, tá? Então, vamos lá, continuando com essa situação. Essas características. Frequentemente, em um relacionamento, o compartilhamento de informações por meio da comunicação mútua torna um vínculo, né, forma um vínculo que cresce entre duas pessoas. Tá? Isso é questão de um relacionamento de forma geral. Homem e mulher, né? Pai e mãe, o cônjuge e cônjuge, amizade, de modo geral. Tá? Quando se trata de um espírito familiar, ele se liga a nós de uma maneira tornando-se familiar e íntimo. Esse espírito demoníaco se liga à própria natureza da alma da pessoa, através de lutas da vida, através do pecado repetitivo. Perdão, queridos, eu preciso tomar um pouquinho de água. E padrões de pensamento, queridos. Aquilo que a apóstola Fátima falou agora, da você substituir a sua teologia que, às vezes, não dá conta de situações práticas na vida, né? Como diz o profeta Kevin Liu, se não é prático, gente, não é espiritual, né? Porque Jesus é prático, o Espírito de Deus gosta de fazer a coisa caminhar, tá bom? Não é só teorizar. Você não vai ficar só teorizando, é filosofia grega. Então, eles sempre permanecem no escuro, como eu já falei, e estarão pessoalmente envolvidos na vida de uma pessoa e é herdado, né? Eu já expliquei para vocês aqui na questão do pneumáticos ali. Então, como a principal característica de um espírito familiar é o meio de comunicação, esses espíritos familiares muitas vezes falam conosco através de pensamentos que são sugeridos na sua mente, através da imaginação, né? Sonhos que são armados, né, estrategicamente colocados para colocar você em situações bem difíceis. Eu não sei se vocês já viram, queridos, um filme. Eu não estou sendo paga por Hollywood para falar isso, tá, gente? Mas eu achei muito interessante o filme. Chama-se A Origem, com o ator Leonardo DiCaprio. Ele é muito bom esse filme e ele vai falar sobre um ladrão de projetos e a arma desse ladrão de projetos é o sonho. Então ele tem uma equipe que estrutura todo um sonho falso, um sonho maligno para conseguir roubar projetos de dentro da mente. É muito interessante o filme, né? Se alguém quiser dar uma olhadinha depois, principalmente se Deus fala com você através de sonhos, é interessante. Então, muitas vezes, eles vêm com pensamentos e imagens sussurradas, sutilmente sugeridos como se fosse a própria pessoa. Então, ele não vai dizer, olha, eu sou o diabo, eu sou o espírito familiar e estou aqui induzindo você ao erro. Ele nunca vai fazer isso, querido. Ele vai chegar de forma sutil e ele vai dizer assim, olha, eu poderia estar fazendo isso, né? Mas se eu tivesse falado isso naquela hora, é sempre no eu, é sempre na primeira pessoa. Por isso a palavra fala que as nossas armas são poderosas em Deus para destruir sofismas, que é falsos raciocínios, meia-verdade, tá? Até com a própria palavra de Deus, como ele fez com Jesus, o diabo fez com Jesus em Mateus 4, e nós precisamos estar com o capacete da salvação em dia bem colocado e a nossa mente ligada em Cristo. Nossos pensamentos levados à obediência de Cristo. Esses espíritos, geralmente, eles podem estar escondidos dentro de nós, tá? Mas eles também podem estar fora. Dependendo do seu nível de comprometimento com Cristo, você já botou ele para fora, mas pode ser que ele ainda tenha acesso. E como é que ele tem acesso, queridos? Com a concordância.
tá? O objetivo dessa pessoa, desses espíritos, é impedir o teu propósito designado para a Terra. Ele veio para matar, roubar e destruir. Nenhuma novidade, queridos. Mas Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância. Nós temos um propósito a ser cumprido aqui na Terra e nós precisamos que esse propósito seja cumprido. Nós queremos, desejamos isso em Cristo Jesus, porque o Senhor escreveu isso no nosso livro, né? Está lá em Salmo 139, que cada um tem um escrito, cada um tem um propósito, algo escrito no nosso livro, tá? E a função desses espíritos é fazer com que mele tudo. De tudo ruim, você não consiga fazer nada e ainda culpe Deus, tá? Então, coloquei alguns exemplos aqui, né? Eles são os principais responsáveis por armar ciladas para dar continuidade em traumas e tragédias hereditárias, entendeu? Como provocar adultérios, certo? Provocou um adultério, ele cavou aquele adultério, procurou colocar uma situação bem ruim, assim, vai minando. Ele tem paciência, queridos. Esses espíritos, eles não têm pressa. Eles trabalham no silêncio e com muita paciência. Eles vão tramando, colocando as peças que nem um xadrez, queridos. Eles vão armando o tabuleiro e quando viu, eles dão o bote. Então, o que acontece? Provoca o adultério, e quando provoca o adultério, obviamente, vai haver quebra de aliança, vai entrar sepultura, o outro cônjuge vai ficar extremamente ferido, vai ficar amargurado, e aí o que acontece? Muitas vezes a amargura, queridos, a falta de perdão, eu não estou dizendo aqui que não tem motivo para você ficar amargurado. A gente sabe que é uma situação muito difícil de ser superada, mas em Cristo nós conseguimos superar. Em nome de Jesus. Se você passou por uma situação dessa, eu profetizo em nome de Jesus, eu declaro a palavra de cura sobre a sua vida. Né, de cura, que o Senhor que cura, o Senhor que sara, o Espírito de Deus que conhece o profundo e o escondido, ele vai limpar o seu coração de todo veneno de amargura, tira toda a raiz de amargura, limpar o seu corpo de todo envenenamento em nome de Jesus. E sabe o que acontece? O cônjuge, ele pode vir a acabar contraindo um câncer, queridos. Porque ele se sentiu traído, se sentiu ofendido. Às vezes ele culpa Deus, por quê? Porque a pessoa teve uma vida piedosa, buscou a Deus, teve uma vida de oração, e aí porque não entendeu a armadilha de Satanás, ou então porque a outra pessoa teve a decisão também, porque você não tem como salvar seu cônjuge, né? A salvação individual. Mulher, como vai saber que vai salvar teu marido? Marido, como é que vai saber se você vai salvar seu esposo? É salvação individual. Então, decisões também são tomadas de forma individual, certo? E daí não adianta você querer culpar Deus. Porque a culpa não é de Deus, a culpa é do seu cônjuge que fez isso, né? Em nome de Jesus, o seu não quero que aconteça nada disso com ninguém, família nenhuma. É só um exemplo, tá bom? Mas o resultado pode ser, por exemplo, uma maldição em que todas as mulheres que são traídas acabam tendo câncer, entendeu? Esse tipo de coisa você vê por observação, né, nas linhagens. Deus vai te revelar isso, o Espírito Santo te revela. Outro exemplo, um espírito pode preparar um assalto, um golpe, né? É, de forma específica. Então, o que pode acontecer também é a questão da molestação, né, queridos? É algo muito horrível, terrivelmente, mas às vezes persegue. Em nome de Jesus, que o Senhor seja guardado disso, tá? Então, deixa eu ver. A chave para você remover isso, queridos, é um arrependimento profundo, principalmente se você teve feitiçaria e idolatria na sua linhagem, tá? Arrependimento pela concordância, porque você pode ter concordado com essas sugestões malignas, certo? Mesmo que de forma inconsciente, né, de forma enganosa. Então, é bom você declarar na sua oração que você não concorda com essa, com essas sugestões, que você não concorda com isso, que você não concorda com esses pensamentos, que você não concorda com isso, tá? Peça que o Espírito Santo remova esses intrusos e realinhe a sua alma, o seu espírito, tá? Com os seus pensamentos, as suas emoções, seus desejos. É entrega, queridos. Entrega todo o cantinho do seu coração, do seu espírito e deixe que o Senhor realinhe o caos. Porque lá, Gênesis 1,
no versículo 2, fala que o Espírito de Deus, ele pairava sobre o abismo, né, sobre a face das águas. E o mundo estava um caos, estava uma bagunça, certo? Então, o que acontece? Ali, o Espírito de Deus, ele vai realinhando, ele vai dando nova identidade, nova forma. Então, essas áreas da sua vida que estão bagunçadas, você entrega ao Senhor Jesus, entrega ao Espírito de Deus e pede que ele realinhe. Pede, além da cura, pede que haja remoção desses espíritos e pede, em nome de Jesus, que haja esse redefinir, que ele ressignifique essas feridas, que ele dê nova forma, que ele dê para você a identidade designada no seu rolo, no seu livro, em Cristo Jesus. Ok? É muito importante você limpar e purificar profundamente todos os cantinhos, Senhor, da sua alma e do seu espírito pelo sangue de Jesus, né? Com as águas do Espírito de Deus, está lá em Apocalipse 22, com o fogo do Espírito Santo, Hebreus 10 fala que o nosso Deus é fogo consumidor. Então você pede, né, que o Senhor limpe, que o Senhor purifique. Porque está dizendo lá, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso é 1 João 9. O Salmo 103, no verso 12, diz que, assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim como o céu está longe da terra, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Aí está na questão da rebelião, lembra que eu falei para vocês? E Isaías 53 fala que o Senhor Jesus, ele foi moído pelas nossas transgressões e pelas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então você pode, leia, declare esses versículos na sua vida, na sua linhagem. Apocalipse 12, 10 e 11, que fala que nós vencemos pelo sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho. Queridos, é um processo. Filipenses 2, 12 fala que nós temos que conquistar a nossa salvação. Tá? Então, tome de volta a sua mente distraída. Romanos 12 fala isso. Você precisa tomar de volta a sua mente e não deixar ela voando, não deixar ela vagando e ter controle dela. Trazer todo o pensamento cativo a Cristo. Ok? E 1 Pedro 4, 1, ele fala o seguinte: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armem-se também vós do mesmo pensamento. Então, assim, a palavra interessante que eu achei aqui é armar. Significa que, além do capacete da salvação, como defesa para proteger a nossa mente, ele também pode ser uma arma. E a palavra é opliso, no sentido de armamento, instrução, ferramenta, equipar-se, né? Prover-se com armas, né? Não dá crédito a qualquer espírito, queridos. Essa é a questão da proteção. Agora vamos ver como é que você faz para atacar isso. Então nós vamos lá. 2 Coríntios 10, como eu já falei para vocês, e eu quero destacar aqui Hebreus 4:12 e Colossenses 3, 13 a 16. Você precisa se encher da palavra de Deus, queridos. Memoriza versículo. Memoriza os versículos que Deus te der, ok? Pois a Rebecca Brown já falava isso, muito interessante nos livros dela. Uma das estratégias que o Espírito de Deus deu para ela na época que ela estava passando muita luta lá nos livros é decorar versículos. Então, peça ao Espírito Santo. Aqueles versículos que você estiver lendo e de repente saltam na sua mente, decora. Decora porque a hora que você precisar, você declara aquilo. Declare o versículo. Por exemplo, Hebreus 4:12. A apóstola Fátima falou de cor. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante de qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito. Olha aqui, queridos, é discernimento. A palavra de Deus, ela penetra até o ponto de discernir a alma e espírito juntas e medulas. E a palavra de Deus, ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Encha a sua mente com a Bíblia. Encha a sua mente com a palavra de Deus. E Colossenses 3:13 fala: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, habite significa que tem que ficar lá, parada, entendeu? Parada no sentido assim, tem que estar lá sedimentada, firmada dentro de você. Você precisa que a palavra de Deus esteja cheia, esteja transbordante dentro de você, para que você remova esses espíritos de dentro do teu espírito. Judas 1, 24 e 25, ele fala que Deus, ele é poderoso para levar você até o final, sem mácula. Leia lá, Judas 1, 24 e 25. Deus é poderoso para te levar até o final da jornada, sem mácula, sem nenhuma mancha, sem nenhuma ruga, sem nenhum problema, e jubilosos ainda, regozijantes. Em nome de Jesus. Vamos para a paz. Peça que o Espírito Santo remova esses intrusos e realinhe a sua alma, o seu espírito em todas as áreas, queridos. Decisão, consciência, fé, esperança, certo? Ele é Jeová Rafá, Yahvé Rafá, aquele que te sara. Inclusive,
A palavra Iar, ela é um acróstico, também é uma outra interpretação que é dada nesse mês, que é o Senhor que te sara, né? Yahweh que te sara. Então, peça, por exemplo, um outro modo que você pode orar é as folhas da árvore da vida, que é cura para as nações. Mas, irmã, esse Apocalipse é só para depois, não é não, irmã? Alguém já leu aqui o livro O Peregrino? John Bunyan? Depois da Bíblia, durante muito tempo, ele foi o segundo livro mais vendido no mundo, gente. E ele é muito bom para você ensinar, inclusive, crianças e adolescentes. Tem até filme na internet, queridos. E uma das visões que o senhor deu para o John Bunyan, porque esse livro foi escrito assim, ele foi preso por pregar o evangelho. E na prisão ele teve várias visões e ele foi escrevendo. Então esse livro foi escrito enquanto ele estava na prisão. E era na Idade Média, queridos. E daí, em uma das visões, ele vê que ele estava tendo um confronto com um determinado espírito maligno, e depois que ele vence o espírito, ele fica ferido. E Deus traz a ele um anjo com folhas da árvore da vida para curar ele daquela situação. Então, não é só para agora. Tome posse agora pela fé, em nome de Jesus. Isso aí, o pastor Fernando Leandro falando aqui. É importante também declarar em voz alta, certo? Declarar a palavra em voz alta é muito importante. Paulo José também comenta, né? Que você fala, declare a palavra, declare a Bíblia, ok? Terminando aqui, queridos, os últimos 5 minutinhos. E a Rafá, aquele que te sara, ele pode curar sua mente, ele pode curar suas emoções, ele pode curar seu raciocínio, ele pode curar seus caminhos neurais, né? Porque temos a plasticidade cerebral hoje na neurociência. Ele pode mandar nascer novos neurônios, né? Até a ciência sabe hoje que todo dia nasce novos neurônios. Então, pegue a Lamentações 3, que fala o seguinte: que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Graças a ela que nós não somos consumidos e Deus é fiel, né? A fidelidade dele é uma maravilha. Então, novos neurônios são lhe dados todas as manhãs, para que você possa moldar o seu cérebro conforme a palavra de Deus. Por isso, essa disciplina da leitura da palavra, ela é imprescindível, além de você pedir a Deus o dom de discernimento de espíritos. Claro. Então, Deus pode reformular caminhos dentro da sua mente, o Espírito de Deus pode ressignificar sentimentos, derramar o seu perdão abundantemente em coração. Romanos 5 fala que o amor de Deus, ele é derramado profundamente dentro do nosso espírito. Então, expulse esse espírito de orfandade dentro do seu espírito humano e sinta o amor de Deus, sinta o cuidado de Deus, que as escamas que não deixam você ver o cuidado de Deus com a sua vida sejam retiradas hoje em nome de Jesus. Que ele vai derramar dentro de você temor, honra, reverência, obediência, vai operar milagres dentro de você. A apóstola Fátima falou a respeito de Jeová Nissi, que é a bandeira. Nissi também, a palavra hebraico, Nissi, a raiz da palavra hebraico Nissi é Neis, milagre. Então, em Êxodo 17, quando o Moisés fala, depois da vitória contra os amalequitas, Jeová Nissi, Yahweh Nissi, está falando, o Senhor é meu milagre, no hebraico. Também é minha bandeira, pode ser traduzido como bandeira estandarte também, tá, queridos? Não está errado, não, tá? Mas ele também é traduzido como o Senhor é nosso milagre. Ele pode operar milagres, ele vai operar milagres nesse mês, né? Especialmente para que você tenha vitória sobre esses amalequitas. Você pode fazer o paralelo desses amalequitas com um povo cruel, traiçoeiro. Eles atacavam por trás, assim como esse espírito demoníaco, né? Esses espíritos familiares que fazem questão de nos serem traiçoeiros conosco. Tá bom? Então, eu trouxe aqui para os irmãos, porque eu gosto muito de trabalhar essa questão da cura da mente, tá? Então, além dessa questão da Bíblia, que é imprescindível, queridos, você não pode deixar de ler Bíblia num tempo que nós estamos vivendo hoje, um dia mau, e pedir a presença do Espírito Santo, o dom do Espírito de Deus, de discernimento. Eu deixei para vocês aqui algumas sugestões, tá bom? De autores bons que trabalham na questão da neurociência com ferramentas para que você treine a sua mente. Treine a sua mente a manter alinhada com a palavra de Deus, a sair da distração, sair da ansiedade, ter foco, né? São ferramentas importantes. Então, se você tem filhos, tem um livro da doutora Caroline Leaf, ela é cristã, tem várias palestras nos Estados Unidos, desde a Bethel, em outros lugares aí. Como ajudar seu filho a organizar a desordem mental? Que é uma coisa que normalmente se ensine, né, nas escolas e tudo mais. Então, o livro pode ajudar muito se você é mãe, tá?
o Pai, que é um material de qualidade e cristão, tá? Ela é cristã, a doutora Carolina Leaf. Desse lado aqui, do outro lado, tem o Ative Seu Cérebro, a respeito de comida, organize sua desordem mental, Seu Perfeito Você, Pense, Aprenda e Tenha Sucesso, também são livros dela, muito bom. Gente, eu não estou sendo paga para isso, tá? Mas é que eu já li, achei muito legal, então por isso que eu compartilho, tá bom? E a doutora Rosane, PhD, gente, cristã, neurociência da felicidade, ela fala muito da questão do emocional, tá? E se você quer trabalhar a questão de vícios emocionais, o cérebro e vícios emocionais do doutor André Davin também é muito bom, tá bom? Todos eles neurociências, médicos, é, e e outras, outras questões, né? Nesse sentido aqui. Eu já li, é bom, né, Silvana? Legal. Então, queridos, nós estamos terminando e eu quero orar por você. Tá bom? Vamos lá. Bom que deu tempo de eu falar tudo que eu precisava falar. Glória a Jesus. Pai, eu peço agora que o Senhor, através do teu Espírito, e nós viemos diante de ti, Senhor, somente pelo sangue de Jesus e a obra consumada na cruz, Pai. Pelo sangue do Cordeiro de Yeshua, Senhor, nós pedimos que teu Espírito Santo traga luz aos nossos corações. Espírito Santo, o Senhor que é um Espírito de luz, Jesus é a luz do mundo, nós pedimos que a tua luz venha a entrar em cada recôndito do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Eu declaro e profetizo que doenças serão curadas. Eu vejo doenças sendo curadas em nome de Jesus, física mesmo, não só na alma. Eu vejo que na medida que o Senhor vai trazendo revelação, vai trazendo luz sobre esses ardis, essas armadilhas, esses procedimentos. Eu vejo muito arrependimento e eu vejo a operação de milagres. O Senhor em nosso favor. Eu abençoo vocês. Eu abençoo vocês. Eu abençoo vocês com milagres. Eu abençoo vocês com luz, com revelação. E eu peço em nome de Jesus que o Espírito de Deus traga o dom de discernimento de espíritos. Senhor, concede a cada um que está buscando, meu Pai, a tua face, através do sangue do Cordeiro, Senhor, o dom de discernimento de espíritos, Pai. Que eles possam discernir, Senhor, com a tua palavra, Pai, com a tua palavra, tuas escrituras e teu Espírito Santo, entre o que é santo e profano, entre o que é luz e trevas, entre o que é Deus e o que não é. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, essas bênçãos sobre os teus filhos. E eu te agradeço por essa oportunidade santa. Em nome de Jesus, entregamos tudo a ti, Pai. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda essa unção, Pai. Tudo aquilo que o Senhor tem feito e vai fazer, Pai. Nós entregamos a ti, não retemos nada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vê amém. Glória a Deus. Deixa eu ver, tem mais alguma pergunta? Deixa eu abrir aqui a caixinha, gente. A doutora Rosana é maravilhosa. Eu tive seu cérebro bom também. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Queridos, obrigada pela participação de vocês. Eu agradeço pelo tempo, pela participação. Que Deus abençoe, queridos. Glória a Deus. Shalom, shalom, queridos.